Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, do seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje a gente vai continuar a falar de cinema, tá? Quero falar hoje do filme Entre Mulheres, um filme que está concorrendo a 2 Oscars, né? O Oscar de melhor roteiro adaptado para Sarah Polley, né? Que assina o roteiro e a direção do filme, tá? E Oscar para melhor filme do ano também, tá? E eu confesso a vocês que eu fico um pouco surpreso com essa indicação, tá? Porque eu não sei, o filme, o meu santo não bateu muito com o do filme não, sabe? Eu até entendo o valor dele, eu até reconheço que ele tem um certo valor, coisa e tal, mas eu acho que ele acabou sendo uma coisa muito cansativa, muito enfadonha. Vamos falar do plot um pouquinho pra gente entender. Você tem uma comunidade no interior dos Estados Unidos, tá? Aparentemente no interior dos Estados Unidos, no ano de 2010, tá? Mas a impressão que dá é que essa comunidade está lá no século XVII, está lá no século XVIII, entendeu? Porque é uma comunidade que não tem luz, é uma comunidade que não tem internet, que não tem celular, não tem nada, entendeu? Uma comunidade extremamente religiosa, tá? Extremamente religiosa, onde existem aparentemente 2 homens, né, que estupram suas mulheres, mas a impressão que dá é que as mulheres da comunidade são constantemente estupradas, né, pelos homens, tá? Constantemente estupradas, tá? Elas sofrem todo tipo de violência sexual e não tem idade, né? Todas elas praticamente, né, são obrigadas a fazer um sexo não consentido com os homens. Alguns até dopam elas para isso, né? E tem várias grávidas por causa disso. Teve mulheres que já morreram, né? E aí elas precisam tomar uma atitude com relação a isso. Que atitude é? Foi feita uma votação onde havia 3 opções: não fazer rigorosamente nada, né? Ficar na comunidade e enfrentar os homens, né? No caso, né? Fazer um banho de sangue, vamos dizer assim, brigar, né? Contra isso, né? Ou então ir embora, né? E aí o filme é uma discussão interminável sobre o que fazer, né? Foi feita a votação e as 2 opções mais votadas, né, seriam ou ficar para lutar ou ir embora. E aí você tem toda uma discussão sobre o que fazer, porque se você vai embora, você é excomungado da comunidade e você não vai para o paraíso quando morrer, né? Então é aquela coisa, como é uma comunidade altamente religiosa, sabe? A pessoa que vê esse filme que não é muito religiosa, ela já precisa ter uma dose muito grande de paciência, né? Para ver toda a discussão de cunho religioso da coisa, né? E as mulheres estão sendo estupradas ali, entendeu? E aí você vai ter vários tipos de personagens. As mulheres que querem ficar, que geralmente são as de mais idade, né? Algumas mulheres novas que querem ir embora, outras que querem ficar e enfrentar e matar os homens, né? E aí você vai ter toda uma discussão filosófica interminável, entendeu? Que fica ali, coisa e tal, né? Até que no final das contas elas tomam a decisão delas, entendeu? Que eu não vou falar aqui qual que foi, tá? E o único homem, o único varão que participou dessa reunião era o professor dos meninos, né? Da comunidade, porque as mulheres não podiam estudar, elas eram mantidas analfabetas, inclusive, né? Ou seja, elas totalmente subjugadas aos homens, né? E elas, esse ato, né, delas discutirem os rumos delas, entendeu? Delas mesmas tomarem os rumos delas, coisa e tal, né? Seria uma espécie de ato de rebeldia. Agora é muito interessante perceber, né, que o filme, a impressão que dá quando você vê o filme, né, que, como eu falei para vocês, era uma coisa que parecia acontecer no interior dos Estados Unidos há 200, 300 anos, né? Mas na verdade é um filme que se passa no ano de 2010, que depois se começa a falar em antibiótico, passa um carro com alto-falante falando sobre o recenseamento de 2010, coisa e tal, né? E essas mulheres, elas se reúnem ali, fazem uma alta discussão, entendeu? As mulheres não sabem nem o que é a menstruação, que elas são mantidas numa ignorância total, né? Você vai ter uma moça que tem claras tendências homossexuais, né? Coisa e tal. E é aquilo, é um microcosmos tão micro, entendeu? Mas tão micro que... e aquelas mulheres ali tentando, né,
buscar uma emancipação para elas, né, dentro da visão altamente conservadora delas, né, altamente retrógrada, né, delas, né, no caso, né. E aí você tem toda uma dialogação ali, né, que é o essencial do filme, no caso, tá? Agora, é aquela coisa, precisa ter muita paciência, tá certo? E aí, e aí é isso, né? Como é um filme que trata da questão de gênero, trata da questão feminina, né? Escrito e dirigido por uma mulher, um romance adaptado de um romance também de uma outra mulher, né? Que eu esqueci o nome dela agora, né? O que acontece? O filme parece estar na crista da onda muito em virtude disso, né? Porque realmente é uma situação tão surreal, né? De você ver mulheres vivendo há 300 anos em pleno, como se fosse há 300 anos em pleno século XXI, né? E aí a gente tem que realmente entender que isso acontece no mundo, né? Que às vezes você está andando em alguns lugares e você se pergunta não onde você está, né? Mas em que século você está, como falava um professor meu de História Medieval da faculdade, ele falava muito isso, né? Tem lugares que a gente anda que a gente não sabe, né? A gente não se pergunta onde nós estamos, mas sim em que século estamos, tá? E esse filme é um exemplo claro disso, tá? Você tem atrizes aí como a Rooney Mara participando do filme, como a Frances McDormand, né, que é uma das produtoras do filme também, junto com o Brad Pitt, tá? E que o Brad Pitt agora está produzindo o filme pra caramba também, né? E você tem também o Ben Whishaw. Quem não associa, quem não lembra desse nome, né? Ele é o Q, né? Dos novos filmes do James Bond, do Daniel Craig, né? É aquele rapazinho de cabelo preto, né? Que trabalha, que é o novo Q, né? Dos filmes do Daniel Craig, do James Bond. E ele realmente teve uma atuação muito legal, muito bacana mesmo, né? Ele ser o homem ali, o professor, né? Que ensina os meninos, né? E ele que tem que escrever as decisões que as mulheres tomam, porque elas são todas analfabetas, né? Ele tem que registrar aquele momento daquela reunião delas, né? E esse registro é muito importante para elas, né? E ele é que vai ser o cara que vai registrar, e ele é uma figura completamente antagônica, né? A esse machismo alfa, a esse machismo estuprador, a esse machismo tóxico, né? Ele é um cara extremamente delicado, extremamente até submisso, né? Algumas posições com relação algumas falas que algumas mulheres têm ali. No caso, você tem uma personagem, por exemplo, chamada Salomé, que espezinha ele, né, por causa do gênero dele masculino, né? A gente percebe claramente isso porque ela está tão tomada de raiva, né, pela condição de estupro, né, que elas têm que sofrer, que a mulher passa a odiar, né, todos os homens, né, praticamente de forma descontrolada, e essa raiva dela vai se relativizando ao longo do filme. Então, quer dizer, é um filme que realmente tem o seu valor, cara. A gente sabe, a gente percebe que é uma história que realmente é até digna de receber indicações ao Oscar, coisa e tal, entendeu? Mas precisa ter um saco para assistir esse filme muito grande. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não tava vendo a hora do filme terminar. O filme se arrastou. Mas é um filme que tem seu valor sim, tá? A gente tem que falar isso, tá? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos vocês, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacial.tudojunto.com.br, tá? E em outras oportunidades a gente vai falar mais de cinema aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.